que é a medicina chinesa? A medicina tradicional chinesa fala assim 5, 6 mil anos, né? É, atrás ali a gente já tinha medicina chinesa, que era a medicina da época, né? Que acontece? É uma medicina que a gente trabalha, né, através da energia do corpo, né? Nós temos dentro do nosso corpo meridianos, né? É como se fossem canais, como se fossem uns vasinhos assim que passam energia, né? E a gente trabalha com a energia, porque tudo é energia, só que tem coisas que só que tem grau de energia, né? Tem coisa que é mais densa e tem coisa que é mais sutil. Então a gente trabalha com o corpo através de estímulos na energia mais sutil, que vai ter reflexo, né, nos outros corpos, né? Então vai ter reflexo ali no corpo físico, vai ter reflexo no corpo emocional, vai ter reflexo no corpo psíquico, né, no corpo energético. Então o que acontece? Os chineses eles mapearam o corpo e eles descobriram ali que tinham pontos no nosso corpo, que a gente sabe hoje que são regiões inervadas ali, né? São pontos que você estimula aquele ponto e traz reflexo. Então, eu gosto de fazer a analogia que é como se fossem botões. Então, a gente vai ali, entende o processo ali do paciente e começa a brincar com esses botões e esses botões trazem estímulos para o nosso sistema nervoso, que vai trazer resposta para o nosso corpo, entende? Então, a medicina tradicional chinesa, ela cuida da parte física. É muito engraçado, porque tem gente que foca muito assim na dor. Ela ficou muito popular aqui no Ocidente, na parte de ortopedia, né? Tratei meu joelho, tratei minha lombar, tratei, né? Enfim, muita dor no estômago. Mas ela trabalha físico, ela trabalha emoção, né? Ela trabalha a energia ali, eu tô sem energia, estou sem força de vontade. Então ela trabalha de uma maneira muito complexa o corpo, né? Então é basicamente isso a nossa medicina. Entendi. A gente pode considerar, por exemplo, tendo essa visão mais ampla, que uma doença, se a gente for ver, tentar adentrar nela e for ver a causa, tem algum ponto energético, alguma energia que se desequilibrou, te falando de uma forma bem grosseira. Então, Sim, essa energia se desequilibrou que levou em consequência aquela alteração no corpo físico que a gente chama isso, doença. isso. E essa, Houve um bloqueio de entendi. energia. E essa energia em desequilíbrio, ela pode se desequilibrar por N fatores, né? Isso. Pode ser Emocional. emocional, pode ser um estilo de vida, pode ser sua alimentação, pode ser um desgaste ali, ou pode ser emocional, pode começar pelas emoções, entende? Cara, isso é incrível, porque aí esse emocional, aí vem a carga emocional herdada, que aí entra na constelação familiar, Isso. né? Muito, cara, é muito louco isso. Eu acho que eu fico fascinada com isso. É um tema que quando eu falo, sabe quando você sente que sua alma se preenche? Sim, faz sentido, né? Sentido. Aquilo que não estava fechando começa a se fechar, né? Você tem um brilho no olhar, assim, porque é algo, cara, que primeiro muda a nossa vida, né? É, Cara, a nossa vida se transforma. Aí a gente, através disso, impacta, ou tenta impactar pelo é, menos a vida do outro. E falando exatamente. em, e falando em impacto, né? No nosso roteirinho aqui que a gente montou para trazer para o pessoal, como que a medicina chinesa pode impactar de forma positiva a vida das pessoas? Pode impactar de muitas formas, né? A medicina chinesa, ela pode vir, né, no sentido de remediar um problema, de harmonizar, né, ali uma queixa do paciente. Então, assim, você tá com um problema, você vai atrás da medicina chinesa, aquilo que eu falei. Você tá com uma dor, você vai lá e resolve a sua dor, né? Você tá com o seu emocional desequilibrado, você trabalha, ou seja, você chega com um problema, você sai ali, né, harmonizada. É uma forma da medicina tradicional chinesa te ajudar.
Mas a forma que eu acho mais interessante é a forma da prevenção. Você trabalha ali também com a prevenção, com a promoção da saúde. Então você não precisa procurar um acupunturista só quando você está com problema. Você pode ir falar: oi, eu vim aqui porque eu quero me equilibrar, eu quero manter o livre fluxo de energia. Porque aquilo que a gente falou, a gente adoece porque existe um bloqueio de energia. Por algum motivo, desequilibrou. Então, se você mantém, né, uma terapia ali uma vez por semana, de 15 em 15 dias, com um propósito de prevenção, você mantém, ajuda a energia circular. Não é que você vai parar de, né, você vai ter seus estresses no dia, você vai ter suas questões emocionais, mas você vai elaborar melhor, porque o livre fluxo da energia está dentro de você e você vai processar melhor as emoções, processar melhor tudo, trabalhar o bom funcionamento ali do seu corpo. Então, a parte de você tratar o desequilíbrio, mas a parte de você prevenir é muito legal. E uma coisa que eu acho fantástica, que aí entra muito no que a gente está falando, ai, acho que eu tremi aqui, é a questão que é o tipo de terapia, né, de medicina, que vai na raiz da queixa, né? Por quê? Qual é a sua queixa? Ah, eu tô com dor de cabeça, né? Eu tô com insônia. Você pode estar ali, se você vai só focando na queixa do paciente, às vezes você vai enxergar o desequilíbrio, de repente é um desequilíbrio no fígado, de repente é um desequilíbrio energético ali no coração, só que a raiz está lá no rim, entendeu? Está em outro órgão. Então, essa o legal, né, o fascinante da acupuntura. Porque quando você vai tratar o paciente, o bom acupunturista, o que ele faz? Ele trabalha as queixas, mas ele também trabalha ali a raiz. Ele vai lá na raiz para poder cessar. Senão você fica enxugando o gelo, você só vai ali na queixa. Ele melhora 1, 2 dias e aí volta semana que vem com a mesma reclamação. Então, isso que é legal, né? E por último, e não menos importante, que eu acho fantástico, eu não sei, né? Mas essas medicinas, elas conseguem trazer para o paciente o autoconhecimento, a consciência, consegue trazer para a consciência. Por quê? O terapeuta, né, quando ele começa a tratar o paciente, digamos ali, está com uma desarmonia do fígado. E, né, daqui a pouquinho eu entro mais nisso, os órgãos, eles têm as suas respectivas emoções, né? E aí eu tô vendo pela minha anamnese ali, pela minha avaliação, pela minha avaliação de pulso, pela minha avaliação de língua, eu estou vendo, o paciente não precisa me dizer, mas eu estou vendo que tem uma desarmonia no fígado. E eu sei quais são as emoções relacionadas ao fígado. Eu sei que tem irritabilidade envolvida, raiva, frustração, mágoa, aquele ressentimento, aquela coisa. Se for uma coisa mais young, às vezes o paciente ele pode ter estopim de raiva, ira. E eu tô vendo aquilo. E eu posso trazer isso para a sessão. Falar: você sente muita raiva? Você engole muito saco? Você consegue expressar a sua raiva? Então eu começo a trazer isso. E o paciente às vezes não tem essa consciência. E na acupuntura ele começa: nossa, vou começar a reparar mais. E aí no dia a dia ele sai da sessão com essa informação e fala: nossa, realmente, não é que eu me estresso com isso, não é que eu tenho picos de raiva, eu nem tinha reparado. Então você começa a trazer para a consciência do paciente questões que ele passa a se analisar. Foi engraçado quando eu lembro que eu era aluna, né? Tava no ambulatório e a gente fazendo ali a anamnese em conjunto e a paciente foi tão engraçadinha, ela falou: nossa, vocês fazem umas perguntas pra gente tão engraçadas, nunca parei pra pensar. E eu tô pensando muita coisa, olha só, já tô trazendo várias coisas, já tô me reparando muito. Então, é o tipo de terapêutica ali que é ferramenta para o seu paciente trabalhar o autoconhecimento. Então, é fantástico, né? Cara, bom, e aí, vamos lá. Você falou da acupuntura, né? É um procedimento da medicina chinesa. Isso. Quais são os Olha, procedimentos? quando a gente pensa, é engraçado, né, que quando a gente fala em medicina chinesa, a primeira coisa, né, que se pensa é a acupuntura, né? E às vezes acha até que só tem acupuntura, né? Já a acupuntura. Mas, gente,
A medicina chinesa é uma filosofia. A medicina chinesa, assim, tem uma gama ali de coisas. Eu vou listar algumas coisas que tem dentro da medicina chinesa, né? A gente tem o Qigong, né? Que é como se fosse, ali é uma prática ali de, mistura um pouco de meditação com respiração, com a manipulação da sua energia, de você conseguir tonificar seu corpo através do oxigênio, da respiração e do aterramento. Então, a gente tem o Qigong, né? A gente tem fitoterapia, que são ali, é a extração da energia das ervas ali pra gente. A gente tem alimentação terapêutica, dieta terapia chinesa, né? Onde o terapeuta... É o Ayurveda 100%. Só muda os nomes. Os nomes. Só muda os nomes. E aí você vai ali e indica alguns alimentos, porque tudo é energia. Então, assim, os alimentos têm energia. Então, se você está em desequilíbrio ali no órgão, se você usa muitos alimentos ali que conversa ali, de repente aquele órgão está em excesso e você começa a consumir muita energia com a mesma energia ali do órgão, entendeu? O que vai acontecer? Vai piorar o seu quadro. Ou então, você tem que contraindicar alguns alimentos e indicar outros para você conseguir harmonizar. Depois você volta para sua alimentação. Então, a gente tem a dietoterapia chinesa. Cara, que legal. É Ayurveda, sim, até. É Ayurveda, exatamente. Eu tô impressionada, porque só muda o nome, cara. Ensina a gente a viver, né? A se alimentar, a respeitar o nosso ciclo circadiano, né? O momento, tem muita gente que fala, não, eu funciono de noite. Você se adaptou a funcionar de noite. Você se adaptou e nem sabe o tanto que a potencialidade assim, que você poderia ter se você respeitasse o seu ciclo circadiano, porque o natural para nós, né, o homem, claro que tem animais, a gente tá falando do animal. É o quê? É a introspecção à noite, né? E de dia você expandir sua energia. Então tudo ali, a medicina chinesa tá em tudo, né? A gente brinca, né? E aí tem, por exemplo, outras técnicas, a gente chama de moxa bustão, né? Que é a Artemisia, é uma erva que a gente acende, esquenta, então traz yang, traz movimento para o corpo, consegue trabalhar dor, né? Desinflama. O que mais? Tem ventosa, tem o guachá. Eu até falei nas minhas redes sobre o guachá, que é uma técnica de você raspar a pele para trazer o fator patogênico para fora. Olha que você legal. Você limpar seu organismo. E por último, tem a acupuntura. Entende? Porque eu fui falando do grau assim, mais de energia, de produção de energia para o menos. Por quê? A agulha, por mais que seja mais famosa, a agulha não produz energia dentro da gente. Porque a gente, dentro da medicina chinesa, a gente enxerga que ou a gente pode estar com um desequilíbrio de excesso ou de deficiência, né? Quando tem excesso, você, né, com a agulha, você organiza ali, dispersa ali e organiza o seu padrão. Mas quando falta energia, a agulha não vai criar energia. Ela vai organizar, ela vai tirar do seu corpo onde está em excesso e vai pôr onde está faltando, mas aquilo ali pode não ser suficiente, então tem que vir de fora. E da onde que vem? Da alimentação, da respiração. Por isso que eu falei lá do Qigong. Oxigênio é vida. É o primeiro ali para te energizar, ali para tonificar, entendeu? Né? Eu não sei como que fala, mas na medicina chinesa é o Qi, né? A energia, né? A alimentação. Então você tem que trazer de fora. E olha que engraçado, no Ocidente a acupuntura é tão famosa, mas você vai para o Oriente, as farmácias, né, na China, farmácias de fitoterapia. Eu tive um aluno, né, eu tive o prazer de conviver com um aluno que era da Coreia. Ele trouxe pra gente falando assim, nossa, lá na Coreia, a parte de tonificação, né, que é quando o seu corpo está em deficiência, é toda feita por fitoterapia. Só entra com a agulha para dispersar, para mover uma dor, para resolver. O resto tudo é fito, ou seja, seria chá ou tintura, sabe? Então, assim, olha o mundo que é a medicina chinesa. É isso que você está falando, que é muito parecido com a Ayurveda, só que muda o nome. É o estilo de vida, né? É porque o corpo humano é o mesmo. O corpo humano é o mesmo, né? Então, são conclusões iguais, só muda o nome, né?
E para você ver lá, cara, tem isso na farmácia, é normal. Você coloca um negócio desse aqui, aí já vai. Ai, charlatão, sei Isso. lá. Gente, a gente está falando de uma ciência de 6 a 7 mil anos, cara, de muita observação, de muita análise. Então, assim, os caras sabem o que estão falando. E detalhe, hoje, eu não sei, né, mas na China, assim, o pessoal lá da escola teve um grupo que foi agora, né? E eles trouxeram muito a vivência lá da China. Existem hospitais de medicina, que pra gente é medicina tradicional chinesa, né? Mas existem hospitais, o povo vive essa filosofia, vive esse estilo de vida, Sim. entende? E que eu, sinceramente, aqui a gente está caminhando para isso. É o futuro da medicina aqui, né? Principalmente, eu acho que depois da pandemia, teve um despertar maior sobre essa questão da saúde mental, sobre as emoções. Até porque a gente está ainda colhendo, atendendo pessoas que estão sofrendo as consequências emocionais da pandemia. Muita, né? Coisa que a gente não tinha, a quantidade de crianças já com um quadro de ansiedade, com quadros de pânico, jovens, sabe? Toque de limpeza, Imagina. toque, muito, pego muita criança assim também. Aí vamos lá. Você falou de laser acupuntura, que tem muito no teu Instagram, inclusive sigam ela. Qual é a diferença? Eu nunca tinha ouvido falar em laser acupuntura. Então, aí o que eu estava falando, né? Todos os graus ali, e por último a acupuntura. E dentro da acupuntura, a gente começa a trazer a modernidade. Porque olha só que interessante. Olha, a gente fala de uma medicina de 5 mil anos atrás. Mas no fundo, a medicina chinesa sempre foi moderna para o seu tempo. Entende? Atemporal. Isso. Atemporal. Ela sempre foi de vanguarda, porque imagina há 5 mil anos eles pegarem ali chifre para fazer de um animal para fazer uma ventosa, entende? Então eles sempre foram modernos para cada tempo. E para o nosso tempo vem a nossa modernidade para inserir e enriquecer a medicina chinesa. Então a gente tem a eletroacupuntura, que a gente usa aparelhos de choque ali para dar os estímulos na agulha. E tem a elétrica um pouquinho mais antiga, é ali da década de 30, e na década de 70 já começa a trazer o laser para, né, a própria China leva para congressos e começa a estudar o laser. Então eles começam a aplicar o laser dentro da medicina chinesa, dentro da acupuntura, tá? E aí o que acontece? Acupuntura e laser acupuntura. Os dois é como se você pegasse o laser e fizesse uma acupuntura sem agulhas. Entende? Você vai fazer o mesmo estímulo que você faz com a agulha, que você mexe ali na agulha para dispersar o ponto, tonificar o ponto. Esse mesmo estímulo você consegue fazer com laser. Então, o laser, você não precisa usar agulhas, você faz acupuntura com laser. Entende? Então, é a laser acupuntura. Isso é bom para quem tem fobia de agulha, né? Exatamente. Então, o que acontece? O terapeuta que consegue, né, trabalhar com essa terapia, ele vai o quê? Ele vai abarcar aqueles pacientes que é tão triste quando você tá ali e fala, você só tem ali a acupuntura e fala assim, o paciente fala, você ali já pensando nos pontos que você vai utilizar, aí o paciente, mas eu tenho medo de agulha, eu não gosto de agulha. Existem outras técnicas dentro da medicina chinesa que você pode usar? Existe. Mas às vezes você quer aquele estímulo ali que a acupuntura daria, entendeu? Uhum. E aí você não tem problema. Você usa o laser, entendeu? Não tem problema, porque você vai acabar acolhendo aquele paciente que tem medo, que tem fobia, que não gosta. Porque, sendo sincera, a acupuntura, se perguntar a acupuntura dói, tem pontos que vão doer, sim. E às vezes o paciente está com dor, vai doer mais ainda, entende? Então tem pontos ali perto de estruturas ósseas, tem pontos que são doloridos. E aí a gente chama o deiti, que a gente fala, né? Que é chamar ali a energia ali pro ponto. E aí dá um choquinho. Nossa, eu senti um choque. Ai, deu.
Isso faz parte da acupuntura, é a energia circulando. O Então, com laser, é confortável. fato de doer é mais por conta da agulha ou é porque teve alguma liberação ali, algo em relação à energia? Sim, os dois. A própria agulha, o furar pode ser incômodo, quanto também a movimentação da energia, que a gente chama, deu um choquinho. É o Deiti, é energia. Isso pode ser incômodo Os em alguns pacientes aspectos. podem sentir isso na laser acupuntura, que não tem agulha? É mais difícil. O Deiti é mais difícil você sentir. O desconforto da acupuntura geralmente não sente. O que você sente? Você pode sentir de desconforto no laser. O laser ele não queima. O laser, né, o laser da acupuntura é um laser de baixa frequência, né? É um laser terapêutico. Ele vai de 1 a 2 graus no máximo, ele é atérmico. Ele não queima. Mas o que você pode sentir? Uma sensação de calor. Se o paciente tiver muito pelo, se você fizer em cima de cabelo, se fizer em cima de tatuagem, né? As peles negras são mais sensíveis, então pode sentir, uai, tá esquentando um pouquinho. Você pode sentir uma sensação de calor e o laser acupunturista vai afastar um pouquinho, ou ele vai perceber que ele não vai poder usar. Por exemplo, uma tatuagem toda aqui. Não dá. Você fala, você mostra o paciente, vê se você vai sentir calor, esquentou, realmente, escolhe outro ponto, faz outro estímulo. Porque pode ser que naquele ponto ali você vai sentir essa sensação. Mas essa que você perguntou, do Deiti e tudo, não, você não sente. Esse desconforto assim com laser, você não sente. Entendi. Agora, se você me pergunta assim, nossa, então é melhor o laser? Não, o que que acontece? Para paciente que não gosta de agulha, é melhor o laser, né? Porque aí ele consegue ter todo o benefício da acupuntura. Mas se o paciente gosta, assim, não se importa, eu sempre fiz acupuntura, o que que eu gosto? De combinar as duas técnicas. Porque aí potencializa demais o resultado. Entendeu? Entendi. É muito interessante. E eu tava vendo no teu Instagram que você fez um vídeo que parece, eu não vou saber te dizer, mas tem ondas diferentes, Tem cada ondas. laser, Isso. tal. O Como é que laser. Bom, a gente trabalha, né? Porque assim, o laser é uma ferramenta multiprofissional, né? Então vão ter profissionais ali que vão trabalhar com feridas, vão trabalhar com outros estímulos, e vão trabalhar com outros comprimentos de onda. Então trabalha com comprimento violeta, trabalha com âmbar, trabalha com outras cores ali, né? Com outros legal? comprimentos. Nós, acupunturistas, trabalhamos com 2 comprimentos de onda, que é o vermelho e o infravermelho. E o comprimento, o nome já diz, é do tamanho, entende? Então, o vermelho, ele é um tamanho menor de onda, ele vai penetrar menos na pele. E o infravermelho, ele tem um comprimento maior, ele vai entrar mais na pele. Então, ele vai atingir pontos, né, de acupuntura e meridianos e estruturas, osso, músculo, enfim, estruturas no corpo, né? Esse comprimento de onda vai conseguir chegar mais ali. Então, o acupunturista, né, ele tem que entender o que ele está fazendo ali. Qual o comprimento que ele vai usar? Ele quer atingir um ponto, ele está mexendo na orelha, por exemplo, que é um microsistema bem fininho. Você não precisa de um comprimento muito comprido. Você vai fazer com laser um comprimento menor. Então, ele tem que entender, fora o estímulo que ele tem que entender também, a quantidade de energia que ele vai pôr. Se eu estivesse usando a acupuntura, eu queria dispersar, eu queria tonificar. Então você tem que saber quanto de energia, quanto de joule você vai pôr ali para fazer a acupuntura com o laser. Cara, aí, Fernanda, quando eu for para Brasília, eu já vou agendar contigo. Venha, você vem aqui que a gente vai, você vem pro meu espaço e você vai já. Cara, tô achando do máximo isso. Ó, o meu noivo, Paulo, falou igual a gente. Deve ser alguma coisa de dentista, que eles usam laser. Verdade! É verdade, na odontologia o laser é muito potente. Inclusive, eles são muito de vanguarda, né? Eles trabalham com ozônio, trabalham com laser. Então, Sim, né? para Então, cicatrização. isso é uma área muito assim, né, avançada, assim. Sim. E eles trabalham muito. Aí, realmente, eu não tenho expertise como funciona o laser dentro da odontologia, mas eu sei que nossa, Mas eu acho que é essa mesma essa pegada aí. coisa dos comprimentos, o que vai fazer, da estrutura que vai pegar, né? Imagino que seja por aí. Legal. Muito Legal. legal isso. E aí, assim, a acupuntura, a gente
pode considerar que ela faz um tratamento na raiz do problema? Pode. A nível energético? Ela vai na raiz e o interessante é que assim, é porque assim, tem um pensamento, né? Existe o pensamento chinês. O que a gente precisa entender? Primeiro, o chinês ele vê a doença de uma maneira diferente desse pensamento ocidental. Porque a gente vê assim, refluxo. É uma doença X, você vai fazer o tratamento Y, né? A gente vai trazer assim, a queixa do paciente é o refluxo? Tá, mas a gente vai entender que existe um padrão de desequilíbrio. Esse refluxo pode ser por um excesso de energia. Esse refluxo pode ser por uma deficiência de energia. Esse refluxo pode estar sendo gerado pelo fígado e não pelo estômago. Você entende? Então, você tem que entender o raciocínio chinês ali e entender quais são os órgãos, porque dentro da medicina chinesa, né, existem teorias, ele tem a teoria dos 5 elementos, tal, que encaixa, né, o corpo humano ali dentro das teorias, e aí tem duplinhas ali de órgãos que trabalham juntos e tudo. E essas duplas ali, que você vai ver qual vai estar mais desequilibrada, né, e nunca é uma só. O desequilíbrio gera um desequilíbrio sistêmico, né? E aí você vai ver que esses órgãos, eles têm, eu gosto de falar que é tipo uma estação, parece uma estação de rádio, né? Uma frequência. Então ali no elemento ali madeira, a gente vai ter fígado, vesícula, e aí a gente começa a falar sobre irritabilidade, né? Sobre também questão de tomar decisões, raiva, e cada um tem a emoção correspondente. Aí você muda a estação, muda os órgãos ali, a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de euforia, aquela alegria mais patológica. E cada elemento, cada órgão vai dando ali o tom, né? Você vai mudando a estação. E aí, você não precisa nem... Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Você não sabe se foi a emoção que causou ou o órgão desequilibrou e causou, porque isso pode acontecer. Às vezes o gatilho foi emocional e aí desequilibrou o órgão, ou às vezes o órgão está sobrecarregado e vai começar a trazer o desequilíbrio daquela emoção que ele representa, aquela emoção, entende? E às vezes nem o paciente sabe que começou, nem você consegue entender, mas você entendendo que são aqueles órgãos ali que você precisa trabalhar, você consegue trabalhar o físico, o órgão, né, nas suas atividades ali que ele tem que fazer, o emocional do órgão, né? A energia ali do órgão, então é tudo interligado. É aquela tríade, né? Corpo, mente e as emoções, Alma, o espírito, né? a alma. É. Então, na medicina chinesa, isso ali, tá? É a alma da medicina chinesa. Cara, eu tenho uma amiga, inclusive, eu acho que ela vai ver essa live aí depois. E ela dá aula de acupuntura aqui e Ai, tudo. legal. E aí conversando, ela olhou pra mim, ela começou a falar dos elementos. Ela, você é metal, teu dedo é metal? Teu Sim, dedo é comprido, que não sei o que lá. Você é a personalidade assim e tal, aí você pode ter isso. Eu falei, gente, que eu tenho isso mesmo? Como assim? Eu achei incrível. Aí ela virou pro meu noivo e falou, ele é Aham. terra. Ele pode ter isso, isso, isso. Aí começou a falar um monte de coisa que ele tem. Ó, metal com terra é assim, assim, assado. Aí eu, gente, que é isso? É bruxaria e É tal. bruxaria. Cara, é É muito incrível legal. isso. É incrível. Então, uma coisa... Olhar para o paciente na entrada, você já consegue avaliar, olhar ele como um todo, entende? Só de olhar, ver a forma do paciente, você já consegue ele tirar muita coisa dali, né? Cara, isso é incrível. É, É muito legal. é. Então, olha só, por exemplo, é, paciente que só tem, assim, ele não te procura, não sei se já aconteceu isso contigo, não te procura por algo físico, digamos assim. Ele é um paciente que está sofrendo de depressão Uhum. mesmo, ansiedade. Não sei se já chegou alguém assim contigo. Obviamente, né? Ele é uma pessoa que precisa estar na terapia, né? Avaliar a necessidade de fazer medicamentos com psiquiatra. Mas a acupuntura é um bom aliado para esse Demais. tratamento? Demais.
Demais. Explica isso, nem tá no nosso script, mas eu tô colocando, porque depressão e ansiedade, boom, na Terra, né? Estamos vivendo um mundo Sim, a depressivo. epidemia, né? É uma epidemia É, de ansiedade, de depressão e tudo. então, como que a acupuntura poderia aliviar isso? Como é que é? Vai, eu tô já quase que pegando uma pipoca aqui. O que que acontece? Foi aquilo que eu falei, né? A acupuntura, né, às vezes fica muito famosa pela questão da dor, mas a parte emocional, trabalha muito bem, né? Naquilo que eu falei, ela vai trabalhar a raiz, vai trabalhar o órgão, e como eu falei, os órgãos, eles têm uma energia e uma emoção correspondente. Então, a gente começa a regular, equilibrar o corpo, você começa a trabalhar e desbloquear a energia e começa a desbloquear essas emoções. É claro que o terapeuta, e isso eu ensino muito para os meus alunos, né, que tem que ter uma responsabilidade e um cuidado muito grande, que a gente sabe que a nossa técnica consegue trabalhar a ponto da pessoa não precisar mais tomar remédio. Mas nunca um terapeuta pode falar, pode parar de tomar seu remédio. Não, a orientação tá se sentindo melhor? Retorna no médico, vai lá, pede para ele repetir os exames, porque o médico, né, ele passou o remédio, ele vai avaliar e vai ver, nossa, realmente, vamos começar a fazer aqui um desmame, vamos começar a trabalhar a ponto de você não precisar mais do remédio, né? Tem que ter muito esse cuidado, Cara, muita responsabilidade. é uma terapia integrativa, ela vai integrar o Exatamente. tratamento que já está. Então, olha, ele pode ser um aliado poupador de medicação. Isso, Usando com certeza. essa terapia, né, pela acupuntura, você vai acabar diminuindo a necessidade de tomar tanto remédio. Exatamente. Exatamente. E uma coisa que acontece muito, e eu achei tão lindo isso você falando, que você fala, os pacientes se assustam. Eu converso muito com meus pacientes. Isso é tão lindo, porque a gente sabe que a medicina tradicional, o médico mal olha na cara do paciente, faz aquela. E a gente sabe que o tradicional é assim. E quando os pacientes vêm para uma medicina, né, tradicional chinesa ali, eles falam muito isso. Nossa, mas a gente dá o espaço de escuta, entende? Então o paciente começa a falar, ali já resolve muitas coisas do paciente, você vê a evolução do paciente chegar, ser extremamente fechado e obviamente que a gente não está tomando o lugar do psicólogo, tá? A não ser que seja um psicólogo, é uma forma de escutativa, de acolher aquele paciente, deixar ele falar. Só de falar ele já consegue desbloquear muitas emoções, muita elaborar. Elaborar muitas coisas, né? E aí ele tem esse espaço, ele começa a sentir mais energia e vai e começa a mudar padrões de comportamento, né? Hábitos ruins. E quando vê a vida, né? Ele começa a melhorar como um todo. E aí ele volta no médico e fala, realmente, o médico viu realmente que eu não preciso, os exames mudam, entende? Porque é um movimento, nunca é uma coisa só. E aí a acupuntura consegue dar esse suporte para o paciente. Cara, muito legal. Olha, eu atendo alguns pacientes que chegam comigo e, cara, eu olho assim, é uma pessoa que não precisa de remédio, né? Ela precisa só ser ouvida, sabe? Sim, exatamente. E ela vai em busca de remédio, mas ela tá precisando ser ouvida. E aí a gente escuta, porque eu acho assim, você não é psicólogo, você não é isso. Mas assim, eu acho que a partir do momento que a vida te coloca diante de uma pessoa que você percebe que ela tá precisando falar, cara, é uma oportunidade que Deus tá te dando de escolha esse ser humano, né? Eu acho que tem que ter esse movimento empático, entende? Gente, ainda mais a medicina, gente, né? É o cuidar, né? O cuidar ali, muita vocação à medicina, e você não ter essa empatia de ele só tá precisando ser ouvido, né? Então, Exatamente. quando você falou, eu falei, nossa, que lindo isso daí. Como é que tá? Como é que é a tua vida? O que tu atende? Como é que tu faz? Eu vi a medicina chinesa, mas eu estava sempre bebendo da fonte da medicina integrativa, né?
lógico, para uma visão para terapeutas, né? Mas eu sempre já estava em contato com médicos, com essa linha mais integrativa, né? Que é muito interessante, né? A medicina integrativa, ela bebe disso, ela Não tem entende como fugir, que o ser humano né? é muito maior. Então, conversa com várias áreas, vê o ser humano como corpo, mente, alma. E eu já estava nisso. Então, eu meio que fui para a medicina chinesa, peguei a parte tecnológica, né? Então, me encantei com laser, mas também comecei a estudar muito. Eu fui para uma área, né, natural ali, que é da hidrocolonterapia, que é a lavagem natural do intestino. E comecei também a me encantar por esse lado do intestino, né? Da saúde do intestino. E o movimento que está acontecendo, assim, que acontece na China e a gente começou a fazer um pouco mais aqui no Ocidente. É o seguinte, a medicina chinesa, ela é integrativa, ela é holística e ela vai ver o ser humano como um corpo complexo. Isso é fato. Mas começa a existir dentro da China algumas especializações, mas que não deixa de ver o ser humano como um todo. Mas começa a ter um acupunturista mais especializado, talvez em ortopedia, e aí vem a acupuntura mais especializada ali, a medicina chinesa mais especializada em fertilidade, né? E começam pequenos nichos dentro, né? E aí eu comecei a ir para um nicho do intestino, né? Um nicho ali da saúde do intestino. E comecei a trabalhar, puxar a medicina chinesa, entendendo toda essa inteligência da medicina chinesa para a saúde do intestino. Então eu trabalho com laser, eu trabalho com a lavagem do intestino, que o intestino a gente sabe, né? Tem muito a ver com essa parte emocional, tem o eixo, né, cérebro-intestino, tem eixos intestino-pele, tem vários eixos, né? Serotonina. Isso, exatamente. Então, acaba que eu trabalho assim, nessa linha de cuidado da pessoa, mas olhando por esse olhar integrativo. Então, eu vou cuidar do intestino, né? Vou trabalhar com a minha tecnologia ali da medicina chinesa. Ou a medicina chinesa te dá um raciocínio de diagnóstico, né? Então, tanto é que a gente vê outras áreas da saúde ali também são especializadas ali na medicina chinesa, elas fazem outro tipo de raciocínio que só o curso ali da pessoa, um nutricionista não faz, né? Uma outra área não faz. Então, eu trabalho assim com essa linha e a linha da docência, que eu acabei ali, né, me descobrindo, dando aula, né? Estou gostando muito. Então, eu tenho um prazer muito grande de ensinar aquilo que eu aprendo, né? E passo ali para os alunos e entender que eu estou no processo de ensinar novos terapeutas. Então, ali são outros focos ali que vão também fazer o bem ali. Então, assim, estou nessa linha do ensinar e trabalhando com a laser acupuntura, com a lavagem do intestino, com a medicina chinesa. Então, E essa é tu a tá minha... atendendo aonde? Tu tá na Asa Sul onde? Eu estou atendendo na 705 Sul. Ah, tá. Entendi. 705/905 Sul. Eu atendia no Sudoeste, aí eu vim aqui para Asa Sul, perto da escola também, Escola Nacional de Cultura, fazendo Legal. propaganda da escola. É. Cara, eu acho que você tem que fazer curso online, workshops. Eu acho que essa era digital, as pessoas têm procurado muito se profissionalizar. Muito. E eu acho que nós que temos o conhecimento, eu acho válido partilhar desse conhecimento. Então, cara, você tem muita bagagem para abrir workshop, oficina, curso, mentoria, tudo online, sabe? Não só restrito a Brasília, mas para qualquer lugar mesmo do mundo, sabe? E assim, eu acho que a gente já até respondeu a pergunta aqui, que é a última, né? Que eu coloquei no scriptzinho nosso, que é como a medicina chinesa e as terapias integrativas podem agregar a nossa medicina tradicional. Fala aí um pouquinho. Tudo, né? O que acontece? Para a gente fechar assim, o que a gente percebe, né? Tanto você aí de dentro da medicina e eu como terapeuta de fora.
A gente sabe, né, que a medicina tradicional, ela tem um quê que está meio que ultrapassado, porque não está trazendo as respostas, aquilo que você trouxe no início da nossa conversa. A conta não bate em várias coisas. Por quê? O foco é muito de tratar sintoma, de remediar, né? Toma aqui um remédio para calar, né? Eu gosto muito da analogia que quando você, né, só foca ali no sintoma, no remédio, é assim, a casa tá pegando fogo. Aí, ao invés de você pegar e jogar água, você desliga o alarme de incêndio. Entende? Então você cala aquele sintoma, mas continua o fogo, né? Então a medicina tradicional está muito nesse movimento, né? Mas existe uma medicina que furou a bolha, que é essa sua medicina aí, que você nada mais tá fazendo um movimento de uma medicina tradicional para uma medicina funcional, integrativa. Quando você começa a ir para o rumo das terapias milenares, de outras terapias energéticas da constelação, isso é medicina integrativa, que você começa a falar, opa, a resposta não vai estar só aqui, né? E o mais legal da medicina integrativa é o quê? O médico, isso eu acho fantástico, porque é ali da terapia também. É a corresponsabilidade. Porque a medicina tradicional é o quê? O médico falou, ele disse, ele faz, ele, né? E é isso, eu não tenho responsabilidade. Estou tomando o remédio que o médico mandou. Ponto. O paciente fica Nem num sabe estágio porque tá passivo. tomando. Não sabe o que está tomando e é só o remédio e é isso. É o estado passivo. Na medicina integrativa, o médico chama ali o paciente para responsabilidade. Fala, vem cá, A para você se responsabilidade é curar, toda dele. Isso. vem cá, deixa eu te falar, a gente vai construir aqui seu tratamento juntos. Mudança de hábito, você vai precisar mudar isso e isso, né? Eu vou te enxergar aqui como corpo, mente e alma, então eu vou trabalhar técnicas menos invasivas possíveis. Usa muita coisa boa da medicina, mas também começa a entender que tem a homeopatia, que tem a medicina ayurveda, que tem a medicina tradicional chinesa. Começa a beber de outras fontes para poder completar ali a complexidade do paciente, né? Do ser humano ali. Então, a medicina chinesa tá ali junto, entende? Essa conversa das terapias integrativas com a medicina funcional é isso, é entender que estamos juntos, né? Promovendo saúde ali para agregar para o paciente. Os médicos eles se abrem e a gente também tem que abrir o coração, né? Porque a gente vê muita gente com ranço da medicina tradicional. Tem que entender o papel dela, que ela tem um papel importante, que em situações agudas você está infartando, você corre para o hospital, você está salvando a vida do paciente, aquele tanto de remédio. Tecnológico. Exatamente, O nível tecnológico é surreal. Exatamente. Não dá pra gente vir aqui e falar, ai, acaba com a medicina. Não é isso. A medicina tradicional tem o seu papel importantíssimo, mas a partir do momento que você sai do agudo, sai do hospital, se você for tratar o seu problema crônico com remédio, né, com aquelas coisas que seriam para tratar só o agudo, você vai começar a arranjar muito problema para sua saúde, porque remédio traz efeitos colaterais. E você não vai criar a consciência que você precisa para se curar, que foi aquilo que você falou. A cura está em você ressignificar e mudar padrões ali dentro de você. Seja padrões mentais, comportamentais, padrões ali do seu processo todo. A cura vem disso, vem dessa mudança. Então, assim, a medicina, que é essa que você está praticando, essa bolha que você, né, tá quebrando a bolha e indo para essa, conversa com essa medicina aqui tradicional chinesa, né? Então tem tudo a ver. O que é mais interessante, o meu mundo de autoconhecimento e tal e tudo começou com a espiritualidade, né? Acabou começando ali, eu comecei a ler algumas coisas espíritas e tal, e essa própria linha, né? Apesar de hoje não estar dentro dela, mas eu me considero espiritualista e tal. Tem vários livros de medicina da alma, né? Que fala ali. Eu comecei nesse assunto muito mais por essa linha espiritual, e aí eu fui encontrando a coisa mais ali, a resposta da medicina chinesa, você vendo que a gente está falando a mesma língua, entendeu? Muda a forma de falar, mas a gente está falando a mesma coisa. Eles já estão mostrando ali pra gente, entendeu? Livros que falam dos centros de força, ou chakras, Exatamente. fala do perispírito.
né? Corpo Exatamente. material, não é a alma, mas também não é o corpo material, físico, é o perispírito. Cara, é fantástico E isso aí. aí, nossa, você tocou um ponto. Agora eu vou só dar assim para as pessoas que são extremamente assim, só acreditam na ciência. Tudo bem. Vamos então para a física quântica, que já responde ali na teoria das supercordas, dos corpos sombreados, já responde que precisa ali de um corpo físico e eles conseguem já comprovar outros corpos em outras dimensões ali. Então, os corpos sombreados explica esses outros corpos que essas linhas explicam, entende? Então, Na, tem a resposta. Vai para a física quântica. Lá a na gente explica. verdade, todo esse tema, ele já é a ciência, né? Só Exatamente. que só precisa ser ciência se o ser humano entender 100%, né? Mas tem muita ciência que, cara, a gente é muito pequeno nesse universo, a gente não compreende. Isso sempre foi claro para mim. Não é porque a nossa tecnologia, a nossa ciência não consegue explicar que é para você, sabe, desacreditar, sendo que a prova ali, os resultados estão na nossa cara. Eu acho que a nossa tecnologia, a nossa ciência que está aqui Sim. ali, que não está conseguindo mostrar. Porque medicinas de 5, 6, 7 mil anos atrás está aí. Entendeu? Não, Ó, eu cara, queria agradecer legal. demais o convite. Eu me senti honrada. Assim, cara, que legal. Não, Cara, eu que muito me senti, legal. aprendi muito. Eu gosto de aprender com as pessoas, assim. Eu gosto de chamar pessoas, assim, que vai me agregar valor, entende? Sim. Porque tem coisas, assim, que a gente aprende conversando com a experiência de vida da outra pessoa, cara, que nenhuma faculdade Não, ensina, pô. Nenhum diploma entrega, nada, não. entende? A vida é muito maior do que isso. Claro, a gente aprende muita coisa e tudo, mas nossa, é muito rico, né? Exatamente. Tem aquela coisa do inteligente e do sábio. Sabe o quê? É a vida, a experiência. Vou fazer o teu merchan, fala o teu arroba. É Fê Fê Pradinho. Pradines, Ai, arroba gente, Fê sigam Pradines. ela, olha. Tô perdendo tempo. Tem que seguir ela, É, que você tá produzindo mais conteúdo agora, né? isso, porque assim, eu tinha um arroba profissional e eu entendi que eu não Não conseguia, dá, cara. né? Eu juntei, a gente é uma Somos coisa uma única só. pessoa. É. Exatamente. A pessoa ali que vai, o aluno que vai vir aprender comigo, né, os terapeutas, os colegas que vão aprender comigo, eles têm que saber quem é a Fernanda. E se ressoar energia, ótimo, se não ressoar, tá tudo bem também. Então eu abri meu Instagram pessoal, né? E agora eu resolvi compartilhar, tomei coragem para vir aqui pôr a cara pro mundo e tô todo dia trazendo conteúdo, né? Então, arroba Fê Pradines. E aí, tô passando muito conteúdo de laser acupuntura, de intestino, de dicas ali, de técnicas integrativas, de medicina chinesa. Então é isso, me Cara, sigam ali. legal. Um É beijo. isso, gente. Boa noite, obrigada, De obrigada, Elaine, obrigada. nada. De nada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.